Agora, para implementar o controlador dessa janela, que janela que é? Só para relembrar, é essa daqui, ó. Que eu vou ter que pegar todos esses dados e transformar esses dados num objeto do tipo book e guardar ele no banco ou atualizar ele no banco. Ou então receber um objeto do tipo book que veio lá da tabela da janela que a gente fez na aula anterior, no vídeo anterior, e jogar os dados aqui, tá? E acertar o modo também, né? Então, basicamente, é pegar o que está aqui, colocar coisas aqui quando necessário, ou marcar isso aqui como desabilitado se for modo visualização, que são as coisas que a gente vai ter que implementar. Então, como é que a gente vai fazer? Antes de mais nada, a gente precisa fazer aquela coisa chata de trazer todos os elementos do FXML para cá. Então eu vou fazer isso daí e a gente volta já para não ficar demorando muito. Bom, magicamente trouxe tudo para cá, tá? Uma coisa que eu notei quando eu fui escrever aqui, ó, é que está errado o nome do meu enum, tá? Não é gender. Gender é masculino e feminino, é genre. Não sei qual seria a pronúncia disso aqui, que seria gênero musical, tá? Então eu vou atualizar isso aqui, ó, gênero artístico, né? Para já deixar certinho, e aí eu importo isso aqui para cá. Então, eu vou ter meus campos text field, o meu combo box vai ser combo box de gênero artístico, tá? E eu preciso criar aqui um initialize, então, @fxml private void initialize, para colocar o que vai aparecer no meu combo box, tá? Então, o que eu quero no meu combo box é o meu CB, meu combo box gender .get items, para eu pegar o que seria os itens, .set all, ou seja, eu vou popular ele com o tipo de informação que eu quero. O que eu quero que apareça lá como opções vai ser o meu book genre.values, ou seja, os valores possíveis da minha enum, tá? Então vai aparecer aqui ação, drama, etc. aqui, tá? Então, aqui feito isso, ele já vai carregar bonitinho. E agora eu preciso fazer duas coisas antes de sair salvando ou colocando coisas na tela, tá? Primeiro, eu preciso criar um método chamado getEntityFromView, que é para pegar a entidade da tela, pegar os dados da tela e transformar em uma entidade. E o outro seria setEntityIntoView, que seria pegar uma entidade e jogar os dados na tela. Então, basicamente, o meu get private void get entity to view, eu vou pegar o que está na tela, vou criar um livro e vou deixar esse livro setado, tá? Então essa janela, no final das contas, ela representa um livro. Então eu preciso aqui, ó, colocar aqui book, que é o livro que essa janela representa, tá? Então eu vou setar o estado desse book. Então, se book está nulo, eu preciso dar new nele. Então, new book igual a new book, porque senão eu vou ter um null pointer exception. Então aqui eu criei eles usando construtor vazio. Agora eu preciso fazer todos os sets de book. Então book.set name, por exemplo, com o campo que está no texto lá do campo de texto de nome, então getText. Vou fazer isso para todos para não ficar um negócio demorado, tá? E aí a gente volta. Pronto, feito. Então aqui se o book tiver nulo, eu crio o book, se não tiver, eu já estou com ele lá. E aqui eu altero o estado do livro baseado com todas as coisas que eu peguei da interface. Notando aqui, ó, que edition, por exemplo, é um atributo integer de book. Então eu preciso fazer integer.valueOf para poder criar um integer a partir de uma string. Entretanto, não está no escopo dessa aula, eu não vou ficar fazendo isso, validar todas as possíveis entradas, senão fica um negócio muito grande.
Qual seria a forma correta? É antes de você colocar isso aqui, você validar os dados da interface usando uma expressão regular, tá? Que está um pouco fora do escopo do que a gente vai tratar aqui. E aí, se não tiver problema, você atualiza, caso contrário, você informa o erro, tá? Então é isso daí que a gente vai fazer. Bom, e agora eu preciso fazer o set, né? Como é que seria esse set? O set aqui seria um set entity private void set entity into view, que é receber uma entidade e jogar ela na interface. Qual entidade? Book. Então esse book aqui eu vou fazer ao contrário, né? txt name, por exemplo, .set text, e aí eu vou fazer o book, que vai ser o meu livro que é representado nessa interface, .get name. Então eu vou fazer isso para todos, tá? Bom, feito, né? Então o que eu estou fazendo agora é ajustar a interface baseado nos dados do livro. Só lembrando aqui, no combo box a gente tem set value e não set text, então a gente vai passar o valor, que é o valor daquela numeração. E agora a gente pode implementar os métodos de fato, tá? Então, quando eu quero salvar ou atualizar, eu tenho que primeiro pegar os dados da interface e jogar dentro da entidade. Então, get entity from view. Se o ID do livro for nulo, é porque esse livro está sendo cadastrado agora. Se ele não for nulo, é porque eu já passei um objeto livro de fora e ele veio do banco. Então, eu vejo aqui if book.getID igual a null, é porque então eu tenho que criar o livro. Então, create book use case insert o book. Caso contrário, é porque eu tenho que atualizar, né? Então, update book use case update book. Faço meu static import aqui. Ele vai reclamar porque lá estava antes, no exemplo que a gente fez no primeiro conjunto de vídeos, eu esqueci de colocar public, tá package default. Pronto. E aí eu já estou fazendo aqui, agora eu preciso voltar para a minha janela anterior, porque eu tenho que fechar essa janela. Então, windowloader.setRoot, a janela que eu vou voltar é a de gestão de livros. Então, book management UI. Então, agora que eu estou fazendo isso, ele vai pedir para eu colocar um throws IO exception. Então, basicamente, eu pego os dados da interface, jogo em book, vejo se o ID está nulo. Se o ID estiver nulo é porque é inserção, se o ID não estiver nulo é porque esse book veio passado do banco. Então, ele está na tela já e aí o ID já está lá, então é uma atualização. O back to previous scene seria o meu retornar, né? Então, fica igual aqui, book management UI. E o meu set book é aquele método que eu chamei lá de fora para configurar minha tela com os dados do livro, tá? Que foi passado, tá? Então eu vou chamar aqui só de book para não ficar um negócio fora de contexto, o que é selected, o que não é. E se o book for null, eu estou passando alguma coisa errada porque eu não posso setar null na tela. Então, eu já dou um throw aqui, new illegal argument exception, que é o do próprio Java. Book cannot be null. Nem continuo. Agora, se ele não for nulo, aí o que eu vou fazer é this.book, ou seja, o book que eu estou representando nessa interface, vai receber o book que eu estou passando como parâmetro. Então ele vem junto com o ID, por exemplo, do banco,
porque esse book já está cadastrado, né? E aí eu faço set entity to view, ou seja, eu vou pegar esse novo estado que eu estou representando aqui, o this.book, e preciso atualizar ele na tela, porque eu recebi ele de fora, tá? Eu só preciso fazer mais uma coisa, que é ver o mode, né? Então, if mode igual a view, todos os campos têm que ser desabilitados. Então, o UI mode.view, view, eu tenho que pedir para ele configurar o view mode, né? Então, configure view mode. O que esse configure view mode basicamente vai fazer é desabilitar todo mundo, tá? Então, eu vou jogar esse método para baixo. txt name.set disable true, por exemplo, que aí eu desabilito. Vou fazer isso para cada um deles, tá? Só que aí eu também tenho a questão do botão, né? Porque o meu botão aqui, ó, tá escrito salvar, e aí eu quero que esse botão salvar aqui suma e o cancelar vire um ok ou vire alguma coisa do gênero, tá? Então, eu preciso acertar isso daí. Eu vou fazer o btn cancel.set layout x e vou passar o btn confirm.getLayout confirm.getLayoutX, ou seja, eu vou copiar a posição x e a posição y do cancel para o save, para ele ficar por cima, tá? E vou setar o texto, né? Então, btn cancel.set text. Vou colocar um texto nele, fechar. Porque aí eu não vou salvar nada, eu só estou vendo, né? E o meu btn confirma, eu vou passar ele para set visible false, não é disabled, é visible mesmo, porque eu não quero que ele apareça. Esse daqui vai aparecer desabilitado, então eu vou copiar para todos aí para não ficar muito longo e volto já. Bom, basicamente todo mundo aqui foi desabilitado, né? O combo box, os campos de texto. E aí agora essa minha janela está pronta, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a testar isso daí. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou mostrar como é que fica a do User UI Controller, para vocês verem que não muda muita coisa e a gente não precisa ficar repetindo, tá? Bom, então nessa interface aqui vocês podem ver que fica a mesma coisa, ó. Eu só vou corrigir alguns errinhos junto com vocês para vocês verem aqui, ó. Por exemplo, esse create user aqui, ele está falando use case, ele está falando que não está público, então eu passo ele para público e a mesma coisa para cá, ó, make public, para eu conseguir acessar o use case que eu defini lá no main. E eu acabei esquecendo lá naquele primeiro conjunto de vídeos fazer o set e o get do meu departamento. Então eu venho aqui no meu faculty, ó, eu crio um set e um get aqui que eu tinha esquecido. Então, para o department aqui. Então isso vai resolver aqui o problema. Então vamos dar uma olhada rapidinha nela aí para ver como é que ficou, tá? Primeira coisa, eu tenho um método aqui que é configurar o usuário de acordo com o tipo, tá? Que é aquele evento do meu checkbox. Se eu marcar o checkbox como faculty, ele tem que transformar a janela para faculty e vice-versa. Então, como é que funciona? Eu pergunto se é verdade que o faculty está selecionado. Se for verdade, eu não desabilito o department e eu desabilito o meu course. E vice-versa, né? Então, se for falso que ele é faculty, eu desabilito o department e habilito o course, porque nesse caso ele vai ser um estudante. O meu save vai ser a mesma coisa, o get entity, se for um novo usuário ou se for um usuário já cadastrado, mas para eu saber agora como é que é cadastrado, eu não tenho a questão do ID ser nulo, porque o ID, nesse caso, ele é o institutional ID, né? Eu não gero ele automaticamente, eu tenho que preencher e mandar. Então, o que eu faço
uso o use case find user use case, que é para fazer uma consulta no banco, pedindo para ele encontrar alguém, verificando se ele está encontrando alguém com esse ID, ou seja, esse usuário já está cadastrado no banco. Se aquele institutional ID já estiver no banco, isso não vem empty. Se vier empty, é porque aquele usuário não está cadastrado no banco, eu cadastro. Caso contrário, então, se for empty, isso vai dar false, e aí eu atualizo. Tá? O get entity from view é a mesma coisa. Eu seto aqui, baseado nos dados do usuário, e aqui, em vez de eu sair criando, eu crio create user proper kind, que seria, eu vou criar um usuário dependendo do tipo correto. Por quê? Não simplesmente fazendo new. Porque user é uma classe abstrata. As implementações concretas são faculty e student. Como é que eu sei que é um ou que é outro? Nesse método aqui, eu vejo se o checkbox está selecionado. Se tiver selecionado, eu vou criar um faculty e vou setar o departamento e vou falar que o user é esse faculty. Caso contrário, ele é student. Então, eu vou criar student, vou pegar a informação que está dentro do course e vou setar esse user como student. E aqui, eu pego o institutional ID, independente se é um ou se é outro, para setar esse institutional ID aqui. Só que antes eu faço um trim. O que é trim? É tirar as pontas em branco, tá? E eu passo para uppercase para ficar, vamos supor, o São Carlos, né, SC001, não ficar diferenciando maiúsculo de minúsculo. Então, embora o cara escreva em minúsculo, na próxima vez que ele chegar vai estar maiúsculo, no banco vai estar maiúsculo, para não ter problema, tá? O back to preview scene é a mesma coisa, o set user é a mesma coisa, tá? E aqui está até copiado o código, duplicado. O ID eu vou desabilitar, ele não vai poder, porque do livro eu nem vejo qual é o ID do livro, né? Nesse caso aqui eu vejo o institutional ID, então eu não posso editar esse institutional ID porque ele é uma chave primária, independente se ele é para edição ou se é para visualização. Faço o set entity into view, levando em consideração aqui, se ele for faculty, né? Então, se ele for faculty, eu vou setar os dados dentro do departamento. E se ele for student, eu vou setar os dados dentro do course, tá? Então, como eu não sei quem vai estar dentro de user, eu preciso fazer esse instance off para poder fazer certinho. E aqui eu faço um configure view mode, que é habilitar e desabilitar todo mundo aqui, de acordo com se é para visualizar, tá? Então eu vou deixar tudo desabilitado. Bom, então agora a gente vai partir para o último controller nosso, que é o controller da interface principal, tá? Então eu vou fazer isso em outro vídeo para não ficar muito longo.